Fala aí, fizeiros e fizeiras, tudo bem com vocês? Aqui é o Alex Silva e você está no PPF, Primeiros Passos em FIIs. Seja muito bem-vindo, atendendo a pedidos. Hoje nós vamos falar do Tigar 11. Antes disso, porém, eu quero agradecer 1000 vezes a vocês que se inscreveram aqui no canal. Coloquei aí do lado a mensagem do João Vitor Moreira de Souza, que foi o inscrito número 1000, mas que representa todos vocês. Muito obrigado de coração, mas sem mais enrolação, bora pro vídeo. Então vamos falar dele aí, o TG Ativo Real, ou mais conhecido como Tigar 11, o Tigrão da Bolsa. E na data de hoje está sendo negociado aí na casa dos R$ 181,00. Seu último rendimento foi de R$ 1,09, o que dá um dividend yield de 0,81. Lembrando, para eu ter o dividend yield, basta eu dividir o rendimento pelo valor da cota. Seu patrimônio líquido está crescendo bastante, a gente vai ver isso no relatório. Hoje é de 440 milhões, o valor patrimonial da cota R$ 126,00, portanto ele está um pouquinho acima do que ele realmente vale. Está com um pouquinho de ágio, 3% acima do valor patrimonial. E lá em cima do lado direito vemos, é um fundo que está crescendo demais. E seguindo aqui, com informações do site fundsexplorer.com.br, vemos as cotações históricas do Tigar. E olha só que interessante, parece uma escadinha, né? Ele vai subindo e cai, sobe, cai, mas sobe sempre caindo. E assim foi desde 2017 até meados de 2019, quando ele deu uma boa esticada, bateu ali na casa dos R$ 140,00, estabilizou mais ou menos ali, veio a pandemia, o valor da cota desabou, assim como de todos os outros fundos, mas olha só ali no meio de junho, ele já voltou ali a superar a casa dos R$ 130,00 e vem se mantendo nesse patamar. E aqui tem a parte que nós mais gostamos, que é a parte dos dividendos. Nos últimos 12 meses, o Tigar pagou quase 9%, um rendimento muito bom. No último mês já vimos que foi 0,83 esse percentual, e em 3 meses ele pagou muito mais aí do que a Selic no ano, 2,64. E como está ali no título do vídeo, aqui vai a primeira observação a respeito do Tigar 11. E o primeiro ponto é esse, que historicamente, apenas em 4 ocasiões, o dividend yield esteve abaixo da casa do 0,60 por mês, o que é um dividend yield muito bom, visto que temos fundos aí na bolsa que pagam menos de 0,40 ao mês. E agora, sem mais demora, vamos já entrar aqui no relatório do Tigar 11. Bom, e antes de falar até do ponto número 2, até voltei aqui para dizer o seguinte, né? Como é um fundo de desenvolvimento, né, nós não vamos entrar em muitos detalhes aqui do Tigar, porque senão o vídeo ficaria aqui com meia hora, e não é esse o propósito, a gente conhecer um pouquinho, tá? Quem quiser saber mais, é importante estudar o relatório, procurar saber, né? Mas aí fica uma dica aqui pro pessoal, antes de ir pro ponto número 2, vou abrir o 1.1, o pessoal aí da gestão tenta dar uma melhoradinha aí, né, no visual do relatório, ele tem todas as informações, mas visualmente falando, ele acaba cansando um pouquinho, né? Não é nenhuma crítica, né? Uma sugestão até para poder melhorar aí, beleza? Bom, dito isso, aí sim vamos agora para o segundo ponto aqui de observação do Tigar 11, que é justamente a taxa de administração, que é de 1,5% ao ano do valor de mercado do fundo. Ele também tem taxa de performance ali, ó, de 20%, 30%, dependendo de quanto ele exceder do CDI. O gestor é o TG Core Asset e o administrador a Vortex. E qual que é a observação a respeito da taxa de administração? Ele é um fundo de gestão muito ativa. Eles acompanham de perto todos os empreendimentos, eles têm um time, então isso tem um custo. Portanto, se você parar para avaliar, né, o trabalho que tem para gerenciar um fundo desse, gerenciar um feed shopping, por exemplo, que de repente tenha 2 ou 3 ativos no seu portfólio, é muito mais trabalhoso fazer com que um fundo desse traga o resultado. Portanto, é justo que eles cobrem uma taxa um pouco mais elevada do que a do mercado. Mas se a gente comparar essa taxa com a do MFI, que é outro fundo de desenvolvimento, a gente já falou dele aqui no canal, o MFI tem uma taxa de 2%. Dando continuidade, alguns destaques aqui do gestor. O Tigar teve aí sua 8ª emissão de cotas, na qual ele captou quase 300 milhões. E o próximo passo agora qual que é? É alocar esse montante. E aí ele coloca um prazo de até 12 meses para poder alocar esse capital. Ah, mas vai demorar isso tudo para alocar? A gente não sabe. Eles tentam fazer um esforço, como foi na 7ª emissão, eles estão dizendo ali, para alocar tudo em 6 meses, mas para não perder o prazo eles jogam ali 12 meses, mas não é interessante também para eles ficar com esse dinheiro ali parado. Ele vai continuar investindo em equity, ou seja, condomínio fechado, loteamento aberto, incorporações, e também nos CRIs, nos CRIs, os certificados de recebíveis imobiliários. Continuando aqui, são mais de 60 empreendimentos em 13 estados e mais de 36 municípios.
E o que o gestor tem observado? O aumento das receitas de equities, de loteamento, que superaram no mês de agosto as receitas de julho. Os loteamentos representam 44% do portfólio, e dos 18 loteamentos que tem no fundo, 10 apresentaram aumento no número de vendas. Esses resultados têm comprovado que as estratégias de venda têm sido bem sucedidas, apesar do período atípico em que estamos vivendo, destaca ali o gestor. E muita gente acha que com a Selic baixa, isso está atrapalhando o Tigar. Muito pelo contrário. Justamente por essa taxa Selic estar lá embaixo, com 2%, isso tem estimulado muitas pessoas a se aventurarem e comprarem novos empreendimentos. Tem muita gente realmente indo atrás. Seguindo aqui, eles destacam 2 dos empreendimentos, o residencial Nova Canaã e o residencial Morro dos Ventos. No primeiro, as vendas foram de 16% e no segundo, vendas de 41%. E de acordo com a estratégia de diversificação do portfólio e também visando reforçar a geração de resultado para o fundo, o Tigar fez mais uma aquisição, que é o condomínio Teriva Bela Vista, em Campina Grande, Paraíba. Esse empreendimento começou em agosto de 2019, já 67% das unidades vendidas, e o retorno é de 1,41% ao mês, o que é sensacional. É claro que retorno esperado não é garantia de que isso ocorrerá, mas é uma previsão muito boa de qualquer forma. O terceiro ponto de observação aqui do Tigar, que embora ele seja um fundo de desenvolvimento, ele tem uma parcela significativa de certificados de recebíveis imobiliários em sua carteira. E o fundo encerrou o mês de agosto com 28% do seu patrimônio em CRIs. Destaque para uma nova aquisição, uma nova operação, um novo CRI na carteira, cuja remuneração é de IPCA mais 16% ao ano, o que é espetacular. Essa operação é lastreada em recebíveis de uma incorporação vertical em Itumbiara, Goiás, que já tem 59% de suas unidades vendidas e 75% das obras concluídas. E para sair um pouquinho aqui desse monte de letra, que isso cansa a vista, temos aqui alguns gráficos em relação a esses CRIs. Vemos que quase metade deles operações sênior, 21% de subordinada e 31% única. Traduzindo aqui, sênior significa que são papéis de mais qualidade, ainda que pagando um pouco menos. O subordinado tem um pouco mais de risco, mas também traz mais retorno, e a série única, um pouquinho mais de risco ainda, mas o gestor destaca que em toda a carteira de CRIs, devido ao acompanhamento que eles fazem muito de perto, o nível de inadimplência é 0. Do lado direito vemos o indexador desses contratos, quase 63% deles IGPM, o que nos últimos meses acabou elevando bastante o retorno do rendimento, e 35% IPCA. E esses CRIs têm lastro em operações que estão ali, na sua maior parte, no estado de São Paulo, mas temos também na Bahia, em Goiás, as maiores posições depois de São Paulo, seguidas do Rio Grande do Sul, Mato Grosso e outros estados. Nessa próxima tela vemos aí as receitas por tipologia, pouco mais da metade operações de equity e 40% em CRIs. E do lado direito a receita por tipo de empreendimento, 40% de CRIs, 58% equity de loteamento, mas tem também recebíveis de loteamento. E a quarta observação aqui em relação ao Tigar, o que muita gente não sabe é que ele possui um shopping dentro do seu portfólio. É isso mesmo, é o Paraíso Mega Center, que fica lá em Valparaíso de Goiás, cidade do meu amigo Marcondes. Um abraço aí, Marcondes. E onde é que fica isso? Fica ali na região do Distrito Federal, ali perto do Quadradinho, mas está lá no Goiás. E por que o Tigar entrou nessa? Segundo o gestor, foi uma grande oportunidade em um lugar que tem um grande fluxo de pessoas, a gente vai ver no mapa daqui a pouquinho. Então o fundo ele quer aproveitar esse fluxo de pessoas para poder potencializar ali o retorno desse shopping. Obviamente que durante a pandemia isso não vai ser possível, mas algumas ações eles estão fazendo já para poder melhorar a situação desse shopping. E uma delas é a Escola do Empreendedor, que é um projeto que visa capacitar lojistas com previsão de 2 meses, ou seja, vai ajudar essa galera aí a saber como melhorar os seus negócios, mas o gestor reforça que esse empreendimento está em fase de maturação, portanto, ainda não realiza nenhuma distribuição de lucros para o fundo. E aí temos o mapinha ali, né? Vemos ali, ó, Goiânia, é o Distrito Federal ali com a capital, e o Paraíso Mega Center, bem coladinho ali no Distrito Federal, tá perto do Distrito Federal, mas está no Goiás. Um abraço para vocês aí do Goiás. E você, que é do Goiás ou do Quadradinho, vocês conhecem o Paraíso Mega Center? Se conhece, coloca aqui para mim nos comentários, fala um pouquinho como que é esse shopping.
Saindo um pouquinho aqui das letras também, vemos no gráfico o desempenho do Tigar em relação ao CDI, o Ibovespa e o IFIX. Falando sobre a liquidez, olha só que interessante, esse fundo hoje está ali na casa dos 30 mil cotistas, portanto, com mais investidores nesse mercado, esse papel tem mais liquidez. Nessa próxima tela aqui eles trazem os detalhes sobre os resultados. Quem entende um pouco mais aí de balanço, dá uma pausa aí no vídeo para poder analisar, ou entra depois no relatório. Mas a coisa importante aqui a se destacar é que tem variações de um mês para o outro, o que é absolutamente normal num fundo de desenvolvimento, mas no fim do semestre eles sempre acertam essas contas e tudo bate direitinho. Aqui temos um mapa mostrando a diversificação por regiões, e a gente vê que o forte mesmo ali é no Goiás, e aqui uma comparação muito rápida com o MFII, que no site do Funds Explorer está classificado como híbrido, e o Tigar está na categoria de outros. Se a gente olhar o preço da cota, o MFI está um pouquinho abaixo, porém no quesito liquidez, o Tigar está muito mais à frente e crescendo. Também pagou, pelo menos no último mês, um melhor dividend yield. No acumulado dos últimos 12 meses, o MFI supera ligeiramente ali o Tigar, 9,76 contra 9,11. Mas olha o patrimônio do Tigar. O patrimônio teve um grande salto aí com a última emissão e está ali beirando os 440 milhões contra 290 do MFI. E também o Tigar hoje está com o melhor preço de entrada, portanto dá para dizer aqui que no mínimo o Tigar está no mesmo nível que o MFI, se não tiver até um degrauzinho acima por conta do patrimônio. É isso aí. E com essas imagens aí do loteamento Jardim do Éden, Águas Lindas de Goiás, vamos chegando ao final do vídeo. Antes vamos conceituar. Apesar de ser um fundo de desenvolvimento, ele tem um certo nível de segurança. Primeiro porque tem 40% da sua carteira composta por certificados de recebíveis imobiliários, o que dá certa previsibilidade no pagamento dos dividendos. Também, a equipe de gestão acompanha de muito perto todos os empreendimentos. Esses empreendimentos estão espalhados em vários estados brasileiros, portanto tem uma diversificação geográfica. Outro ponto importante que vimos no vídeo é que com a taxa de juros baixa, as vendas vêm aumentando cada vez mais, mesmo diante desse cenário adverso. Os dividendos, não precisa nem falar, têm sido muito bons. No momento é um fundo que está com bom ponto de entrada, então, por todos esses pontos, não tem como não dar 8 joinhas aqui para o Tigar. Muito bem, por hoje foi isso. Se você gostou do vídeo, se inscreve, deixa o seu like. Um grande abraço a todos e ótimos investimentos. Tchau, tchau.